Seguindo, então, o tema é como a cadeia da saúde vem se organizando para aplicar regras de conduta na relação com hospitais e demais serviços de saúde. Esse é o tema da palestra Experiência de Compliance da ELFA, que nós vamos ouvir a partir de agora. E para proferi-la, convido neste palco da ELFA, que é, aliás, nossa patrocinadora Gold no Fórum Hospitais Compliance, com muito orgulho, grande parceiro de todos nós. Pedimos aí a palavra do diretor comercial. Seja bem-vindo, Roger Valim. Por favor, Roger, venha para cá, por gentileza. Roger, aqui ou solto? Só escolher. Vou ver onde eu fico mais à vontade. Acho que está legal. Boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. É um evento que vem sendo muito discutido, né, cada dia mais. E eu acho que daqui para frente o que a gente vai mais trazer para as discussões é como operacionalizar algumas coisas, principalmente no que tange ao relacionamento aos players de todas as cadeias envolvidas. A gente vê alguns procedimentos hoje muito individuais, cada instituição cuidando do seu compliance, cuidando da sua política anticorrupção. E o nosso trabalho enquanto distribuidor vai envolver um pouco mais que isso, que é a inter-relação com as empresas e os parceiros com quem a gente lidar no dia a dia e entender melhor como é que a gente pode aplicar esse trabalho. A exemplo um pouco aqui do que o Giovanni e o Gustavo falaram, eu fico mais à vontade agora, porque eu não sou advogado, sou um diretor comercial falando de compliance, mas agora eu estou mais tranquilo, porque eles disseram que não precisa ser, né? Então eu estou mais à vontade agora. Então vamos à frente no primeiro slide. Acho que está aqui comigo, né? Isso. Bom, pessoal, inicialmente um pouco da nossa empresa, né? A ELFA é uma distribuidora de medicamentos que completa 25 anos de mercado, nascida em João Pessoa, na Paraíba, uma empresa de berço extremamente familiar, né? Estou na empresa há 7 anos e a conheço há 13, né? Especificamente trabalhando com medicamentos de alto custo, né? Drogas especiais. Hoje a gente tem um escritório executivo em São Paulo e CDs espalhados pelo Brasil, em Distrito Federal, Paraíba, Santa Catarina, o mais novo em Santa Catarina e São Paulo. Temos também as farmácias, que são deliveries, né, que fazem um trabalho aí conjuntamente com os pacientes, atuando em São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Ambas as empresas com abrangência nacional. A nossa sede administrativa, o nosso Shared Center, fica em João Pessoa, na Paraíba. Ali um pouco das distribuições de vendas hoje no Brasil. E a ELFA é uma empresa que se orgulha muito de crescer ao longo de sua carreira. São 25 anos de crescimento ininterruptos. Como eu disse, a ELFA é responsável pela comercialização de medicamentos diretamente com os hospitais, clínicas e governos. Esse é o nosso papel. A Prescrita, enquanto delivery, faz esse mesmo trabalho diretamente com os pacientes hoje, principalmente com drogas orais oncológicas, área de dermatologia, fertilidade, são uma das principais áreas que a gente atua via Prescrita. Ao longo dos últimos 3 anos, a empresa vem sendo estruturada e preparada para, enfim, se profissionalizar e, obviamente, buscar parceiros dentro do segmento que queiram investir na área de saúde. O ano passado, a gente teve a alegria de contar, aí, então, com o deal com o Pátria Investimentos, né? Em dezembro de 2014, o Pátria se tornou um grande parceiro da companhia. Para quem não conhece, o Pátria é líder de gestão de private equity, hoje gerindo um capital de 10,4 bilhões de reais, né? Possui já uma experiência interessante aí na área de saúde, e começou através do IPO do DASA, Drogazil, a Aliar hoje, que é uma rede também muito forte na área de diagnóstico, a MDT, uma indústria de órteses e próteses, foi comentada aqui inclusive, a BSL é uma empresa completamente nova chamada Brasil Senior Living, voltada aí para
cuidar de idosos, a Natulab, que é uma indústria de OTC localizada na Bahia, e a Elfa como primeira experiência na área de distribuição, né? Houve uma aquisição, então, majoritária pela Elfa em 2014, com investimento aproximado de 250 milhões e objetivo de consolidar o setor, né? Aqui voltou um pouquinho, desculpe. Essa é a participação, então, da entrada do Pátria na Elfa. Aqui, pessoal, só para dar um pouco de visibilidade em relação à empresa, a Elfa tem praticamente 98% das Big Pharmas no seu portfólio. A gente está bem acostumado com essa questão de compliance, porque isso é exigido da gente a todo momento, né? Então, a gente tem que passar pelos processos de due diligence anualmente, e a ideia, então, com essa nova fase da empresa, é que a gente faça o mesmo agora com os nossos fornecedores e fechando o ciclo, né? A ideia, como falaram aqui, é disseminar essa cultura para que todos estejam dentro do mesmo cenário. Então, esse é o nosso programa, que começou aí em 2015, iniciou o trabalho através da doutora Cíntia, que é a nossa gestora de compliance. Esse dado aqui mede a percepção de corrupção mundial. Ele foi retirado do site da Transparência Internacional, e o Brasil é o 79º colocado na posição 43. Esse dado é de 2014, obviamente que se ele fosse tirado hoje, a gente estaria numa posição um pouquinho diferente, eu acredito, né? Mas ele é de 2014. Então, o que vem sendo feito no Brasil do ponto de vista de corrupção é conhecido de todos nós, né? Desde 2000, então, com o decreto 3678. Em 2013, a lei 12.846 foi sancionada e publicada. Entrou em vigor 180 dias depois, em 2014, e 2015, oficialmente sai o decreto que regulamentou a lei anticorrupção. Dentro do nosso programa e dentro do processo de profissionalização contínua que eu comentei com vocês, a gente, então, estruturou toda a nossa área de compliance com uma ajuda brilhante da Deloitte e da ICTS, que fez a parte de ouvidoria, hoje é responsável pela parte de ouvidoria. Iniciamos o trabalho dentro de um processo primeiro de prevenção, mapeamento e avaliação, a elaboração do próprio código em si, definição das políticas de ética e integridade, todo um checklist de due diligence para os nossos fornecedores e um treinamento e comunicação para toda a equipe. Dentro da área de detecção, criamos a ouvidoria, né, canal esse conduzido pela ICTS, fizemos a parte de monitoramento de riscos, e a auditoria periódica que vem sendo desenvolvida aí nesse começo de forma mais próxima, mas obviamente que vai ser feito dentro de uma política anual. E a parte de respostas que vem aí sendo analisada pelo nosso comitê de ética e que faz a investigação de todos os eventos que ocorrem. Para nós, obviamente, é o início de uma cultura, de implementação de uma cultura, e a gente vem fazendo um esforço imenso dentro da empresa, com reuniões periódicas junto aos principais líderes, porque dentro, como já foi dito aqui por várias pessoas, dentro da empresa você precisa que isso seja fomentado a todo momento, né? Todo mundo precisa ouvir isso. Quando acontece um relato, esse relato, de alguma forma, obviamente que dentro dos critérios éticos, as pessoas precisam comentar, olha, é legal falar, é importante dizer, porque as pessoas estão em cima, estão olhando, a alta liderança da empresa está preocupada com isso, alguma coisa será feita, né? Isso é crítico hoje dentro do negócio, a gente ter a sensação de que não adianta falar nada, ou principalmente a base da empresa ter a percepção de que não adianta falar nada porque nada será feito. Então, acho que isso é muito ruim e faz parte da cultura, né? No Brasil, eu acho que é exemplo um pouco do que a gente viu do Cleveland Clinic, a gente precisa de punição. Não adianta você ter um código e se você não punir as ocorrências, tudo acaba ficando, né? Eu acho que os Estados Unidos vem, a percepção de punição lá é muito, muito forte, muito crítica. Eu acho que esse é um dos fatores que contribuem para a seriedade dos programas de compliance existentes nos Estados Unidos, tá? Aqui dentro do Código de Conduta, a gente atualizou um código que a gente já tinha na empresa, né, para os colaboradores, e criamos um, então, para os nossos fornecedores. Nessa fase inicial,
esse código é para as empresas que prestam serviço para a Elfa, né? Apesar de que a gente trabalha diretamente com grandes indústrias farmacêuticas que já têm o seu código, mas a gente pretende integrar isso no momento 2, né? Então, a gente faz toda a parte de orientação e conduta, prevê as situações de conflito, isso é muito importante, a gente tem discutido em vários comitês nossos, nas reuniões comerciais. O compliance hoje faz parte da agenda das reuniões comerciais, né? A gente, enquanto distribuidora, atende clientes, a gente é demandado a todo momento, eu queria ter um patrocínio disso, dá para pagar isso, dá para pagar aquilo. Então, esses critérios precisam ficar muito bem definidos dentro da área comercial da empresa, né? Todo mundo tem que ter em mente o que pode e o que não pode fazer, né? E o pode e o que não pode não é que quer ou não fazer errado, é entender o porquê que você não pode dar uma televisão para uma clínica, porque não tem nada a ver com o business dela. Então, isso é compliance, e a gente hoje pratica isso, né? Então, favorecer aí, então, todo o ambiente ético dentro dos negócios, auxiliar muito nas decisões e no comportamento dos nossos colaboradores, e, obviamente, gerar oportunidade de igualdade a todos os colaboradores da empresa. Na política de gestão de consequência, a gente vem definindo todas as condutas e ocorrências para esses desvios, né? Isso é crítico para o negócio, e o comitê de ética, como eu já comentei anteriormente, é que vai avaliar todos os critérios de punição. Treinamento e comunicação, a gente criou um e-learning, né, sobre a lei anticorrupção, e ele tem inicialmente como base a Interfarma, e todos os nossos colaboradores e representantes tomaram conhecimento, fizeram os treinamentos e assinaram os termos de consentimento, né? E a gente internamente realiza periodicamente os nossos workshops de compliance. Como eu disse, ela é destinada aos nossos prestadores de serviço que possuam algum contato com entidades públicas. Eles, hoje, obrigatoriamente, para prestar serviço para a empresa, devem passar pelo nosso processo de due diligence. Todos os nossos contratos hoje possuem, aqueles que não tinham foram refeitos a nossa cláusula de anticorrupção. E fornecedores e colaboradores, no caso ali representantes comerciais, obrigatoriamente assinam esse termo, dando ciência de que leram e têm conhecimento das nossas leis internas. A parte de ouvidoria, então, conduzida pela ICTS, como mencionei, responsável pela parte de canal de denúncias, é um canal completamente independente, acho importante frisar isso. Ela está aberta, está em fase inicial, como eu disse, para os nossos colaboradores. A comunicação é feita via internet ou e-mail e telefone. Faça, então, a recepção da denúncia, registro, análise e elaboração de relatório, que, posteriormente, é direcionado ao nosso comitê de ética para avaliação e aí a tomada de decisão, punição, enfim, o que for julgado, né? Aqui um pouco dos nossos canais. Então, o que a gente busca de resposta com esse trabalho, obviamente, é incentivar a fiscalizar, né, e a implementação de todo o programa de integridade, rever de forma periódica todas as nossas normas e políticas, conduzir a investigação dos casos que venham a ocorrer e definir medidas disciplinares para corrigir e coibir novas ações. E, obviamente, como eu falei no início, promover uma cultura de compliance que deve ser a base da nossa empresa cada dia mais. Dentro de um processo de manutenção, a gente vem conduzindo a auditoria periódica do programa, processos anuais de auditoria e treinamento também são anuais. E o que a gente espera, né? Qual a nossa expectativa desse projeto? Não é só criar um programa de compliance, orientar as pessoas, seguir isso de forma rigorosa, ser percebido também dessa forma, né? E isso precisa ser um diferencial competitivo. Dentro do nosso negócio existe muita competição de preço, né? O distribuidor vive num cenário de preço, né? E a gente tem fomentado algumas reuniões com entidades do setor, com a própria ANAP, que a gente conversa bastante, que a gente precisa parar algumas arestas que deixam rebarbas
para discutir essa questão de compliance, né? Eu sou um distribuidor de medicamentos. Eu quero ser reconhecido pelo meu serviço. Eu tenho que ser reconhecido pelo meu serviço. Então, o hospital presta serviço na área de saúde. Então, a gente tem hoje alguns projetos junto à indústria farmacêutica, que a gente chama de operação logística, onde eu quero que fique muito bem definido qual é o meu papel, qual é o papel da nossa empresa dentro dessa cadeia. A gente tem fomentado muito junto à indústria que ela deve ser a entidade que vá junto a algumas instituições hospitalares, clínicas, falar sobre preço. Ela é dona do produto. Se ela negocia o produto dela, se ela fala de preço, eu tenho certeza que a melhor negociação que pode ser feita de preço é a indústria que pode fazer, né? Sempre que o distribuidor entra nessa celeuma aí, surgem várias discussões em relação a se isso é um preço adequado, se tem interferência, muitas vezes, de políticas de CMS, se não, acho que vários desdobramentos. Então, a gente tem motivado a relação da indústria direto com os clientes finais, com o propósito claro de conseguir a melhor negociação possível, isso fica muito claro, e a gente, enquanto operador logístico, enquanto prestador de serviço, vai cuidar de gestão de estoque e vai cuidar da entrega do medicamento. Eu acho que... E ser remunerado por isso, né? Quando a gente define claramente o papel de cada um dos players dentro da cadeia, fica muito mais simples você exigir que cada um desenvolva o papel de compliance dentro daquilo que ele cabe. Trazendo aquilo que eu falei no início, né? Vamos esquecer um pouco que a gente hoje está desenvolvendo o compliance dentro da nossa empresa, isso é crítico. Como é que a gente vai fazer para desenvolver o compliance entre os partners? Na relação comercial, como é que eu vou dividir com o hospital ou dividir com a indústria farmacêutica toda a cultura que eu estou implementando de compliance, aonde ela se converge com a tua cultura e como é que a gente vai caminhar junto em relação a isso? Por que eu vou ser sua opção de escolha? Vai ser com base no meu preço ou vai ser com base em vários outros aspectos que complementam esse preço, né? Eu acho que a gente tem que caminhar para uma decisão de preço versus valor, né? Todo mundo está procurando baixar custo e custo, sim, deve ser a palavra de ordem, mas debaixo do custo a gente tem aí vários fatores que contribuem para ele e que fatalmente não é o preço. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando de forma muito sólida, né? Então, espero que um evento como esse já seja um pontapé muito grande para começar algumas discussões entre as entidades, né? Debater, aplicar periodicamente algumas ações. A gente já tem discutido isso com algumas indústrias farmacêuticas, estamos participando de um projeto muito interessante com a Internacional, de um laboratório extremamente relevante, multinacional, com atuação no Brasil, para discutir esses pontos, inclusive, né? Quais são os nossos critérios de compliance, quais são as nossas, os nossos próprios KPIs, o que eu estou buscando. Se a gente não estiver buscando a mesma coisa, a gente não tem como alinhar condutas, né? Eu acho que a gente vai caminhar para esse sentido. E sair da teoria para a prática. Acho, é uma percepção pessoal, que ainda existe, eu estou falando de forma muito ampla, muita teoria no que tange a compliance e pouca prática. Mas, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente não tinha nem teoria há alguns anos atrás. Então, a gente caminhou bastante e é não parar, né? É seguir adiante nesse conceito. Obrigado pelo tempo de vocês, eu fico à disposição.